Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem está nos ouvindo, porque a ideia do podcast é ser livre mesmo. E se vocês ouvirem um carro de pamonha passando aqui, é porque faz parte do cenário, tá? Porque acabou de passar um cara vendendo pamonha, a gente só esperou passar para começar a gravar, para não molestar vocês. Então sejam bem-vindos, todos e todas. Eu queria começar esse nosso encontro dizendo que foi uma grata surpresa para nós alguns feedbacks, algumas devolutivas que nós tivemos incentivando essa conversa. Então isso nos fez nos reunir de novo, eu e o Marcelo, com temas, com uma pequena pauta, e a gente vai hoje dedicar um pouco de tempo para um tema que é muito caro para nós, né? Que é quem pode ser psicanalista. Então estão todos convidados, existe uma caixa de perguntas no Spotify que eu vou dar um jeito de aprender como abre, e fiquem à vontade para mandar questões, comentários, assim, entre um episódio e outro, que a gente está contando com a participação de vocês. Marcelo, vamos começar a falar quem pode ser psicanalista? Vamos. E o que te parece? Eu começaria dizendo que um dia me perguntaram numa palestra se qualquer um pode ser psicanalista, como se isso fosse pejorativo. Pejorativo? Não, mas qualquer um pode ser psicanalista. Ah, entendi. Qualquer um pode ser psicanalista. Bom, podemos começar daí. Podemos. Eu acho que faz gancho com o que nós falamos semana passada. Quem pode ser psicanalista é aquele que se implica com o seu sintoma. Boa. E é obrigatório para um analista fazer análise, para se implicar com o seu sintoma. Claro, essa é uma perspectiva que desde Freud já está posta, né? A formação em psicanálise é uma formação que ela não é meramente acadêmica. Ela não está puramente na teoria da psicanálise. Sim, existe uma vasta teoria da psicanálise. Existe, tratada nas academias com muita competência, mas isso não é a nossa formação. Mas, por si só, o estudo acadêmico não forma um analista. Não justamente porque, sim, é necessário a uma pessoa conseguir se implicar com os próprios sintomas para poder escutar. Então já vamos partir daí. Existe uma diferença muito importante que a gente está falando aqui, conforme as ideias se apresentam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Boa pergunta. Boa pergunta. Quando você tiver uma resposta, você me dá? A gente pode ensaiar algumas coisas, mas assim, ouvir todo mundo ouve, e escutar o desafio. Escutar é um tiquinho mais complicado. E aí a gente pode tomar essa... Eu acho, Marcelo, que a psicanálise toma para si várias palavras que podem parecer banais, mas não são. Então, escuta para nós tem um significado. Opa! Sintoma tem outro, a gente pode retomar. A posição do analista é um conceito enorme que leva... Que lugar o analista ocupa na transferência do paciente? É isso que você está dizendo? A transferência, já entramos em outro... Mas eu acho que talvez se a gente der um passinho atrás, sim, a gente não se perca tanto. Vamos ficar entre quem pode ouvir... quem pode ser quem psicanalista? Pode ser psicanalista? Qualquer um que curse no sentido de atravessar uma formação. E como é que a gente poderia falar da formação? Freud foi bastante claro, né? É necessário um tripé. Bom, um tripé que envolve, a gente já falou, da própria análise.
análise pessoal, e do estudo teórico aprofundado. do estudo teórico, Qual outro pé? a prática clínica supervisionada. Ótimo. Então, o analista não é analista... Qualquer um pode ser psicanalista? Sim, desde que se submeta ao tripé de formação, que é o que sustenta a nossa prática, uma ética, uma posição de escuta, um método. Eu prefiro o método, técnica não vai muito. Por que esse tripé? Porque esse tripé que envolve um posicionamento subjetivo dessa pessoa em relação ao seu próprio sintoma e em relação ao encontro com o outro, né? E também o estudo aprofundado da enorme literatura psicanalítica. Sim, cada vez maior. E a prática clínica supervisionada. Eu noto aí que é uma frente, um avanço que se dá em 3 frentes que se retroalimentam, que se complementam, que trazem questionamentos diferentes. Você pensa assim? Tem alguma coisa para dizer? Tenho uma... Eu lembro de uma situação em que eu estava falando na minha análise. Nossa, como é diferente, né? A gente escutar fazendo análise ou só estudando. E o analista falou, como bom analista econômico no que fala e escuta muito. E ele falou só E eu lembro desse muito, muito claramente. Agora eu acho que dá para a gente responder um pouquinho a diferença dessa sua pergunta crucial, né? O que é escutar? O que é ouvir? Talvez me parece que quando a gente ouve a partir do nosso parâmetro. Inclusive sensorial, né? Sim. Ouve com os ouvidos. A partir das nossas experiências, a partir dos nossos sintomas, a partir dos nossos traumas, dos nossos desejos, quando a gente escuta. Mas talvez a posição do analista... Escuta não, quando ouve, né? Quando a gente ouve, quando desculpa. Ótimo. A posição de um analista se implica, e isso é bastante trabalhoso, que o analista se dispa desse manto sagrado para si, né? E ele pode escutar o outro a partir de uma posição isenta. Isenta, não neutra, né? Não neutra. Isso é bem importante porque é uma coisa que acho que a gente defende há muito tempo. Essa história de neutralidade, eu vou repetir aquilo que repito em muitos lugares. Neutro, morreu. Neutralidade é para quem está morto. Ninguém é neutro. Você pode sim ser abstinente, e deve. Sim. Neutralidade em psicanálise é uma coisa um pouco polêmica, que eu me dou o direito aqui no nosso podcast de dizer que é uma palavra pouco estudada, pouco mal usada. Se a gente puder fazer a distinção, Freud nunca pregou, nunca pediu a neutralidade. Ele sempre pediu a abstinência. Eu estou pensando aqui, agora eu não vou me lembrar em qual texto, depois a gente pode procurar Sim. e passar uma referência. Sim. O Freud diz que um tratamento analítico é levado a cabo na privação e abstinência. E abstinência, isso mesmo. E eu escuto isso, leio isso e vejo muitas vezes que isso é levado em privar o paciente. E aí está um ponto importante. Me parece que quando Freud diz que o tratamento é levado a cabo na privação e abstinência, ele está se referindo ao analista. Exclusivamente. É isso mesmo. É o analista que deve se privar e se abster dos seus sintomas, das suas questões, das suas vestimentas Sim. tão caras Exatamente. a ele. Então, é um exercício de privação e abstinência do analista. Ao paciente,
não é privado nada. Nada. Ele tem o que a gente chama, que é um outro palavrão, de associação livre. Ele pode dizer o que bem entender. A gente que não pode ocupar qualquer posição escutando. Isso me faz pensar na primeira pergunta. Quem pode ser psicanalista? Quem consegue escutar. Quem consegue escutar. Mais do que ouvir. E a capacidade de escuta é uma capacidade que não se encerra na satisfação de apenas ouvir. Não. E nem pode ser dada por um título acadêmico. Nem pode ser dada por um título acadêmico, justamente porque decorar a teoria da psicanálise não forma um analista, porque não é dada à pessoa que apenas decora a teoria da psicanálise, a condição e a capacidade de se privar e de se abster das delícias das suas próprias vestes. Que é, por exemplo, ouvir o que gosta. Para isso, é uma análise. É uma análise. Para a pessoa se despir e aí agregar o conhecimento teórico com a escuta, é uma análise pessoal que faz. Pessoal. Então, temos aí uma distinção entre a perspectiva acadêmica da psicanálise e a possibilidade da transformação que um processo analítico promove. Falamos dos dois. Sim. E a prática clínica supervisionada? A famosa supervisão. Pois é. Esse é um tema pouco tratado. Todo mundo fala muito da análise pessoal, todo mundo fala muito da teoria. A gente pode falar a respeito disso, mas acho que a supervisão tem um lugar muito privilegiado para nós, na nossa prática, minha e sua. E eu acho que tem uma falha teórica aí, porque a pessoa não fala muito de supervisão. Não tem muitos autores falando disso. A prática supervisionada é poder submeter aos colegas, aos pares, a própria prática clínica, sem sequer identificar um paciente. Não é necessário que se identifique um paciente numa supervisão. Você pode falar, atenda uma pessoa, não dá nome nem nada, mas o que está em jogo na supervisão é a prática clínica do clínico que busca a supervisão. Todo caso clínico é uma ficção, né? Todo caso clínico é uma ficção. Do analista. E eu lembro da gente discutindo, não lembro em que cenário, a gente só escuta a si mesmo. Para tentar fazer disso uma escuta do estranho, tem que batalhar. A prática clínica é parte da supervisão, é parte... que hoje eu estou campeão dos atos falhos. A prática clínica, ela é parte da formação no sentido em que dá ao sujeito a possibilidade de ocupar um lugar para além do próprio sintoma. Bem, o estudo da teoria é teorizar dinamicamente, topograficamente, economicamente, o trânsito pulsional. Fazer uma noção da coisa. A supervisão é levar para um terceiro a síntese dialética que esses dois produziram. Sim. Então, é estar de frente a um outro olhar, a outra escuta, que cria e desenvolve a capacidade daquele que deseja e que quer ser psicanalista estar diante da alteridade, da diferença. Sim. Isso fora de um pensamento maniqueísta. Sim. É um terceiro, né? Não é maniqueísta. É introduzir o terceiro, que é um conceito. Que a gente não vai aprofundar aqui agora, mas o terceiro é um conceito na teoria lacaniana, né? Thomas Ogden? Também.
Na literatura inglesa. Na literatura inglesa, na literatura francesa, enfim. Temos várias escolas das quais a gente já participou, que a gente estava discutindo antes do episódio. Aqui, pessoal, a gente fala em nome próprio, tá? Mas eu, Marcelo, a gente está falando da própria prática, mas a gente leu um bocado, né? Então, essas escolas asianas, freudianas, winnicottianas, lacanianas, kleinianas, a gente conhece, bionianas. Na bionianas, nem tanto. Eu conheço um pouco, só não me identifico, porque não é a mesma coisa. Então tem um engano, por exemplo, são só maneiras diferentes de explicar o mesmo fenômeno. Não é. Os autores não são idênticos, não são só dialetos da mesma coisa, tem posições diferentes aí. A psicanálise é uma prática plural, né? É. E no final, acaba sendo uma construção singular. Sim. É plural porque qualquer um pode ser psicanalista, que é a nossa questão, desde que a gente possa identificar no colega alguém que tem um apoio no tripé, né? Na teoria, na supervisão e na própria análise. O tripé da formação talvez seja o único acontecimento que todos os analistas concordam. Não tem discrepância. Todo mundo concorda com isso. Sejam eles de orientação lacaniana, winnicottiana, marciana, corintiana. Todo mundo sabe que tem o tripé. E ninguém discute isso. Como você vai ordenar o tripé, isso já é uma outra questão que tem diferenças na teoria. Você pode fazer supervisão toda semana, só quando precisa. Isso é outra coisa, que a gente pode aprofundar num outro momento, mas a prática clínica supervisionada, ela é obrigatória. Assim como o atendimento clínico. Assim como o atendimento. Não se faz um psicanalista sem clínica, sem a própria análise e sem supervisão. Porque um analista só pode falar em nome próprio, né? Ele não pode falar através... como que eu vou dizer isso? Um analista não pode falar através de Lacan. Não, acaba sendo uma ventríloco. Desculpa. Um ventríloco, exatamente. Então é necessário que aquele que deseja ser analista, que ele incorpore aquilo como teu, a teoria da psicanálise, Sim. Que ele incorpore aquilo como teu, e ele desenvolva o próprio pensamento, o próprio manejo, o próprio jeitão que ele vai estar na clínica. E isso é o que a gente chama de singular. O plural é a gente poder dividir textos, dividir um podcast, falar sobre o assunto, mas na hora ali, quem está atendendo não é o Lacan, não é o Freud, é a gente. Aí, Maurício de Souza pode servir se ele for útil. Pode, exatamente. E você já fez alguma indicação meio maluca, assim? Eu já pedi para eu ir em rock. Indicação maluca? Indicação, assim, na clínica. A gente faz um monte, né? Um monte. Então. Um monte. Eu já prescrevi banda de rock, cara. Música. Peça de teatro. Exatamente. Vai ler tal coisa. A gente só não prescreve substância porque não tem autorização para isso. Tô tentando sintetizar isso tudo que a gente está dizendo. A psicanálise não cabe nenhuma ortodoxia, né? Não, nenhuma chave acadêmica. Não cabe. Pois é. E é um grande paradoxo, né? Como a gente é muito ortodoxo, a gente não se submete a autores. Eu e você. E é uma coisa que eu queria transmitir aqui para os colegas, para os ouvintes, que na hora H o Ian não vale. Perfeito. Todo mundo é freudiano. Sim. Como pecado original. Como pecado original. Foi o cara que inventou e propôs uma prática clínica. Ele propôs uma prática clínica? Eu acho que sim. Você acha que ele propôs uma... Eu acho que sim.
porque os textos dele, até onde eu consigo perceber, derivavam da prática clínica. Mas o que você está entendendo de prática clínica? É uma terapêutica? Porque senão daí talvez haja discordância. Então, é uma terapêutica por consequência, né? Não por intenção. É isso? É isso? Isso sim. Pode ser terapêutico fazer uma análise, mas se o analista quiser ser um terapeuta, ele está enrolado. Pera, repete, que eu acho que se isso vale a pena. Se o analista quiser ser um terapeuta, por princípio, ele está enrolado. Sim. Ele está perdido no próprio sintoma. A velha armadilha de querer fazer o bem para o outro. Vamos salvar eu costumo fazer uma piada, eu vou falar, já que está só entre nós, né, a piada do analista Colgate. Não conheço. Vamos salvar o mundo das cáries. Puta, sensacional. É isso. Então, esse é um lugar que só vale a pena para a gente manter esse podcast se a gente puder partir de uma fala mais livre, de uma fala atualizada, menos... Nossa, eu acho que isso aqui está abrindo para questões que, como sempre, né, são muito interessantes. Porque me parece que a gente está tratando em germe o que é cura. O que é psicanálise hoje. O que é psicanálise hoje. Porque tem uma coisa que eu estava pensando antes de a gente se encontrar. A psicanálise sobreviveu à pandemia, né? A psicanálise sobreviveu a tudo. Se o Freud soubesse disso, ele teria uma síncope. Que a gente atende online, que a gente faz gravação, Spotify. Não é ortodoxo isso, né? Do ponto de vista só... Pera, que aí você talvez esteja dizendo de algo datado como ortodoxo. Boa, legal. É isso mesmo. Datado é uma coisa. Ortodoxo talvez seja outra. Boa. O Freud é datado. Mas ele não é nada ortodoxo. E nada ortodoxo. E o duro é saber que ele é atual numa certa leitura. Se a gente quiser procurar psicanálise em outro autor, não adianta muito, a gente tem que voltar a Freud. É datado? É nossa missão atualizar. Sem perder o rigor. Nunca. Se você perder o rigor, você acaba colocando aquilo que você falou um pouco antes, né? As preferências, os preconceitos na frente. Aí fica surdo, não escuta. Pois é. Então, há um rigor, há algo de estrutural na formação de um analista, né? Os eixos do tripé, concordante entre todos os analistas. Sim. Mas que isso deve produzir uma posição de autonomia. O analista, com isso, deve ocupar uma posição de autonomia. Deixa eu só ver se eu te entendi. Autonomia significa não ser filho de Lacan, filho de Freud. Perfeito. Isso. Perfeito. Porque se mantém reprodutor da palavra sagrada, bem, a gente não tem autonomia. Não tem, a gente está diante de um tirano. Boneco de ventríloco ou tirano. É isso mesmo. Não abre espaço para o outro, não abre espaço para a atualização da teoria, não abre espaço para as formas de escuta necessárias. Hoje. Perfeito. Não escuta, né? Fica só cagando regra. Esse é o problema. Fica submetido, né? E aí, pra gente trazer talvez um próximo gancho, será que essa ortodoxia, que a gente encontra muito entre os colegas, sim, não é uma defesa frente ao desamparo? Também? Eu acho que fundamentalmente, porque é muito corriqueiro. Porque Lacan disse, porque Freud disse. Então, e você escutou o quê? Como a gente é supervisor, a gente se pergunta qual a sua escuta. Eu sei que o Freud falou. Eu lembro do orientador que a gente tinha.
foi uma bronca assim pública. Você está fazendo um artigo, você cita Lacan, cita todo mundo, cadê você? Lembra disso? Opa, como esquecer? Pois é. E é disso que a gente está falando, né? Como é que a gente escuta o nosso sintoma, a nossa escuta. A gente está chegando aqui e está alcançando uma ideia que talvez não dê tempo hoje, mas eu acho que vale a pena. O pai nasce e morre no mito, né? Eu acho que esse é um gancho bom. Depois da morte do pai, estamos todos livres, mas também estamos desamparados. Sim. Talvez aceitar essa posição seja justamente o que é necessário para sair daquilo que se ouve para aquilo que se escuta. Isso. Eu acho que é um bom gancho. Só uma curiosidade, acho que tá bom, né, para o episódio de hoje. Mas só uma curiosidade, você lembra daquele anel que deram pro Freud, que ele ficou horrorizado? Ah, sim. Então, eu não lembro totalmente dessa história. O Freud, no nascimento lá da psicanálise, ele ainda muito solitário, né? Ele criou ali as reuniões das quartas-feiras. Isso, a Sociedade das Quartas-Feiras. A Sociedade das Quartas-Feiras. Que eles se encontravam ali, Carl Abraham, né? Ernest Jones... Sim. Talvez Ferenczi. Ferenczi chegou depois, né? Não chegou. Mas acho que estava aí também. E aí eu não me lembro quem foi. Acho que talvez a gente pode até dar uma olhada nisso. Presenteou todos os participantes da reunião das quartas-feiras com um anel que tinha uma insígnia com a letra grega, com sei lá que mais. Eu sei que o Freud, ao mesmo tempo que ele se envaideceu, ele entrou em pânico nisso, né? Ainda bem que não tem mais essa seita. E aí a gente vai abrir para uma questão que é muito legal, né? A maneira como as instituições em psicanálise, elas contrariam de modo gritante o que Freud disse, né? A psicanálise não é uma restrição para psicólogos e médicos. É um texto que chama uma questão sobre análise leiga, que eu já indico, que era uma questão desde Freud, né? Todo mundo quer se apropriar, todo mundo. A área médica ou alguma área quer se apropriar da prática como se houvesse uma preparação acadêmica para isso. Freud lutou tanto contra isso para que a psicanálise não ficasse vinculada a uma produção cultural vienense, nem judaica. E ele era um médico. Ele era um médico, judeu. Sim. Né? E, enfim, acho que a gente guarda isso para outras conversas. Para os próximos episódios, gente. Porque senão a gente vai ficar aqui nessa nossa ladainha. Isso. E espanta a turma. Exatamente, vamos devagar, porque assim, o próximo assunto não é pouca coisa, é a horda primitiva, né? Já tá anunciado, né? O pai da horda, como é que a gente... Pai da horda. Boa. Vamos pro próximo, então? Bora lá. Gente, obrigado pela escuta. Depois a gente conversa um pouco sobre o nosso sintoma, a gente não tá aqui à toa, mas eu acho que temos um compromisso, eu e o Marcelo, não sei se você concordaria, com uma transmissão da psicanálise em novos formatos. É meio polêmico isso. Você está preocupado com isso? Com a transmissão? O tempo inteiro. Não, com o que vai ser desse podcast? Cara, tô. Tá? Tô. Preocupa não. Tá bom, vou me tratar. A psicanálise vai existir o tempo que ela tiver que existir. Isso. Aspas para Lacan. Estamos atualizando. Quanto tempo vai durar? O tempo que durar. O tempo que durar. Bom fecho, né? O tempo que for legal. Isso. Tchau, gente. Tchau. Obrigadíssimo.